um dos tipos de UTXO não padrões mais utilizado é o Op-False Op-Return na rede Bitcoin. Bem, estes são UTXOs não utilizáveis. O que significa isso? Que eles não possuem valor em satoshis que possam ser utilizados pelo usuário. Eles são geralmente enviados para a rede com valores de satoshis 000 satoshis, porque simplesmente eles não podem ser utilizados. Mas eles não podem ser utilizados não é porque tem 0 satoshi associado àquele output. É por causa dessa flag aqui, ó, op-false. O op-false significa que não importa o que aconteça, este output não pode ser gasto, porque este valor não pode ser transformado em 1 de nenhuma forma. Então ele é um op-false, ele simplesmente não permite ser gasto, não permite que o usuário gaste qualquer valor associado a ele. Então, se houver algum valor associado a este script, ele vai ficar ali preso para sempre na rede e não vai poder ser utilizado, porque ele não pode ser transformado em true. Bem, dito isso, o Op-False Op-Return ele é utilizado geralmente para enviar dados para a rede e deixar esses dados registrados lá na blockchain. Bem, aqui nós temos um exemplo de um Op-False Op-Return que foi conseguido, que foi capturado a partir desse TXID aqui. Vamos aqui na rede e verificar esse op-return, essa transação. Então ele está aqui. Esse op-return ele tem esses caracteres aqui ABC e o script dele é false op-return e o dado em si. Aqui é o valor em hexadecimal que identifica este script. Bem, se nós viermos aqui nos detalhes, está aqui o script associado àquele output. E ele não tem nenhum satoshi associado a ele. Nós podemos ver bem aqui o valor em satoshi, 0 satoshi, associado a este output. Bem, o script hash deste script... só mais uma coisa. Aqui, op-false, que significa que ele não pode ser gasto. 6A, ele indica o op-return. 6A é a flag. Este 03 significa o tamanho em bytes do dado. Aqui é uma forma de indicar o tamanho. Temos 3 bytes aqui, então 1, 2, 3. E esse valor aqui em azul é o dado em si, associado. Tendo esse script, nós podemos ir em uma ferramenta de SH256 e pegar o hash desse script. Então nós temos aqui, começando com 31 e termina em CD. Começa com 31, termina em CD. Invertendo na forma de Little Endian, em bytes, nós chegamos ao script hash associado a este script. E se nós pegarmos esse script hash e tentarmos explorar a rede, a partir do script hash, o que nós vamos obter? Nós vamos obter aqui uma informação de que tem 0 bitcoins associado a esse script hash e não tem nenhuma transação onde foi detectado
qualquer valor associado a esse script hash. Porque quando ele foi criado, a transação indicou que ele tinha 0 satoshis associados a ele. Então, não existe nada associado a este script hash. Ou seja, ele não está no UTXO7 do banco de dados aqui da Watson Chain. Bem, para que eles são utilizados? Na verdade, o dado em si, ele faz parte da transação. Ela não pode existir sem o dado. Mas pode ser podado da blockchain depois da validação da transação pelos processadores de transação, ou seja, os mineradores. O dado chega, eles vão verificar, vão criar o bloco, vão validar a transação, vão informar todos os outros mineradores da existência da transação e do dado, mas depois desse processo, ele pode ser podado da rede. Este dado não é registrado no banco de dados do conjunto de UTXO do Bitcoin, que é o UTXO7, pois o output simplesmente não pode ser utilizado no futuro. E nós podemos verificar isso aqui, quando nós buscamos pelo script hash daquele UTXO. Então, é um UTXO simplesmente não utilizável. A poda do dado pode ocorrer depois que o minerador decidir que já existem confirmações suficientes sobre o bloco que contém a TX, a transação. Ou seja, qual é o bloco que contém essa transação? Vamos aqui verificar. Chegamos aqui. Vamos buscar pela transação. A transação, ela ocorreu neste bloco aqui, no bloco 752898. Isso aí faz pouco mais de um mês que essa transação foi realizada. E já temos atualmente aqui 752898. Atualmente nós estamos no bloco aqui 757726. Então nós já estamos a vários blocos depois deste bloco onde essa transação foi validada, e o dado continua lá, mas como nós vimos, ele não está no UTXO. Então, se o minerador quiser, ele pode podar. Ele pode também não podar, pode deixar lá. Mas, após vários blocos, 1000 blocos, por exemplo, esse bloco, esse dado, ele pode ser podado da blockchain. Porque o minerador pode pensar, está ocupando espaço aqui, ele não serve para nada no sistema, então pode ser podado. E o usuário não tem nada que possa fazer com relação a isso. Por isso, não é totalmente seguro usar esta abordagem para deixar dados registrados na blockchain, o op-false, op-return. Mas nós temos o op-true, op-return, que é uma forma de tornarmos o output utilizável. Como isso? Em vez de indicar a flag 0 sendo false, eternamente false, nós podemos transformá-lo em verdadeiro se esta condição for satisfeita, que é uma assinatura de uma determinada chave pública do dono do dado. Então, nós temos aqui um op-return, op-true, porque o output pode ser transformado em true e o valor em satoshis associado a este script, ele pode ser utilizado pelo usuário. Então, mais uma vez, esse script, ele está nessa transação,
Nós vamos buscar ele aqui na rede. Buscar a transação na rede. Então, nós temos aqui essa transação e a criação daquele output com aquele op return, que é este op return, que possui este script, onde nós temos aqui o dado, o op return, op true, aqui em cima, op true, e este aqui é o script contendo o nosso dado, o dado que o usuário guardou na rede. Para criar o hash é o mesmo procedimento mostrado anteriormente. Pegamos aqui o script em hexadecimal e podemos fazer a verificação aqui em um gerador de SH256 online. Então, começa B5, termina com 0C, B5 termina com 0C e invertendo os bytes nós vamos ter o script hash. E aí podemos buscar na rede a partir do script hash. Vamos aqui na Watson Chain, buscar a partir do script hash deste UTXO. Então aqui, ó, está aparecendo 0 bitcoins. Por quê? Porque o script hash foi criado com uma certa quantidade de satoshis e foi utilizado depois. Em um determinado momento, este script hash foi utilizado. Então, ele foi criado aqui nesta transação. Aqui é a transação mostrando onde ele foi criado. E, voltando aqui, esta segunda transação é a transação aonde este dado foi utilizado. Ou seja, ele pode ter sido gasto. Está aqui o script hash associado àquele UTXO como entrada do sistema de transações e ele foi transferido para este outro script hash, ou seja, o dado é o mesmo, ele só foi transferido de dono para este outro usuário, que utilizou também o output daquele script. Então, o dado ele pode ser transferido, como nós verificamos aqui. Então, este script hash transferiu esse dado para um outro usuário com uma certa quantidade de satoshi. Na verdade, ele transferiu o valor também e o dado. E este usuário recebeu este dado e este script hash. E ele finalizou utilizando o script hash. Ele simplesmente removeu os satoshis associados ao output e utilizou o output. Ou seja, o dado ele ficou sem cobertura porque ele está fora do UTXO7 do minerador. Então, enquanto o usuário mantiver o dado, este UTXO ele precisa ser mantido no conjunto de UTXO do minerador. Porque senão esse minerador pode ter problemas na hora que esse dado for utilizado. Então não é recomendável para o minerador se desfazer de um UTXO. De um UTXO utilizado.
além de ficarem armazenados na blockchain, devem também ficar armazenados no banco de dados do conjunto de UTXO dos mineradores, o UTXO7, até serem utilizados pelos seus donos. Entretanto, como ocorreu no passado, a flag return a priori no futuro pode ser utilizada pelos mineradores para podar o dado do UTXO guardado no UTXO7, ficando apenas com o script hash do UTXO. Então ele pode encontrar essa flag aqui e simplesmente se desfazer do dado. Por quê? Porque esse dado ele não é utilizado pela máquina virtual do Bitcoin para executar nenhum comando. O que vem antes dele, sim, é utilizado. O op return indica, a partir daqui, o que vem depois não tem instruções para a máquina virtual. Então, o minerador ele pode desenvolver um esquema para se desfazer desse dado caso ele ache necessário por causa da ocupação de espaço. E ele vai ter as informações necessárias para manter o sistema funcionando. É claro que ele vai ter um pouco mais de trabalho, mas ele vai poder fazer isso se ele desejar. Não é usual fazer isso nesse momento. Eu acredito que nem o minerador está preparado nesse momento para fazer isso. Com o op false é mais fácil, porque ele já não vai para o TXO7. Mas com o op true, op return, ele é um pouco mais, ele é bem mais complicado, porque ele vai para o TXO7. Só que ele pode, antes de guardar no TXO7, fazer essa verificação. Opa, tem um op return, então eu tiro esse dado e fico só com o que vai realmente ser executado. Rodar os dados de um op return é bem mais complexo do que um op false. Entretanto, como ocorreu na versão 0.9 em 2014, a flag return pode a priori no futuro ser utilizada pelos mineradores para podar o dado do TXO contendo esse op return. Aqui o dado é pequeno, mas imagine, isso aqui pode ter megabytes aqui. Então, se o minerador estiver precisando de espaço, ele pode suprimir esse megabyte aqui de dado, porque ele sabe que o que a máquina virtual precisa vai ser disso aqui. Embora isto seja difícil de ocorrer, temos uma solução para não usar o op return. Então, nós temos uma solução para não utilizar esse op return, utilizando o op drop. O op drop é também um UTXO utilizável e, além de ficar armazenado na blockchain, ele fica armazenado também no UTXO dos mineradores. Sem a flag op return, fica mais difícil determinar se o conteúdo em bytes são dados de usuário ou opcodes de comando para a máquina virtual do Bitcoin. Então, por exemplo, aqui, o minerador ele vai ter que guardar o script hash. Então, vamos dar uma explorada aqui. Esse TXID aqui, ele tem este script do qual nós estamos falando. Ele é bem similar ao script que utilizamos com o true op return. Entretanto, ele usa o op drop. Então, aqui foi criado aqui nesta transação, está aqui o output, está aqui o dado, que é o mesmo dado utilizado lá no op drop, só que nós temos aqui no script, em vez de op return, utilizamos o op drop. Então, nós temos aqui todas as principais características lá do op drop, do op return, quer dizer. Aqui nós temos o desafio, que deve ser checado para poder utilizar o output.
Então, vai ser uma chave, uma assinatura do usuário desta, que tem essa chave, que tem a chave que abre que produz esse hash, e aqui é o dado. Este primeiro byte aqui é o tamanho do dado. E no final é indicado aqui que tem o op drop. Só que mesmo que o minerador ele faça uma checagem para determinar, opa, tem um op drop lá no final, ele vai ter que verificar todos os bytes e saber que não tem que não se que se trata de bytes. É uma busca não infrutífera, porque são milhares de padrões. Então o minerador não tem como determinar se é byte ou se é dado do usuário ou comando para a máquina virtual. Então a única saída dele é armazenar tudo no TXO7. Mesmo que isso aqui tenha megabytes, vários megabytes, ele tem que deixar armazenado até que este output seja utilizado pelo usuário. Então isso é uma obrigação, basicamente, quase é uma obrigação dos mineradores, porque se ele não tiver guardado isso aqui, na hora que o usuário utilizar, ele vai se perder todo no processo de mineração e vai perder muito tempo e perder várias possibilidades de chegar a um bloco e conseguir a sua recompensa, né? Então ele tem que deixar armazenado lá para fazer a checagem. O script hash é formado da mesma forma que nós já vimos. Você pega o script, faz o SH256 e inverte aqui os bytes, criando o script hash deste script. Então este aqui é o op drop. Assim, esta abordagem é uma das melhores soluções até o momento para armazenar dados em blockchain, até que o seu dono decida que o dado armazenado não é mais totalmente necessário. Ou seja, aqui, o usuário, o dono do dado, ele tem lá, criou o dado, aqui foi criado, aqui o script hash, explorando aqui este script hash, ele já foi utilizado. O que o usuário fez aqui? O usuário, nesta transação, ele utilizou o output e o dado em si. O que ele fez com o output foi transferir o output e o dado para outro usuário também, assim como ele fez com op2, op-return, transferiu o dado e o output para outro usuário. Este outro usuário recebeu este dado e usou o output. E aí o que ocorre quando este output é utilizado? Quando o output é utilizado, o TXO sai do TXO7 do Bitcoin, não está mais em nenhum minerador, e a partir daquele momento, quando os mineradores acharem que não vão mais precisar registrar aquela informação, inclusive aquele bloco, eles podem se desfazer de alguns blocos, porque só para economizar espaço, mas eles não podem se desfazer daqueles que têm o TXO válido na rede. Então, depois que você usa o TXO, é como se você dissesse para o minerador: opa, pode descartar o dado que eu não preciso mais dele. Descartou o output, descartou o dado, e se ele ficar armazenado lá, vai ser por questão do minerador não se importar dele ficar armazenado. Mas ele não vai mais estar coberto, seguro, por um output que não é utilizável, que é utilizável, na verdade. Então, ao utilizar o TXO junto com o dado é removido do TXO7. Junto com o TXO, o dado é removido, sinalizando que este dado não precisa mais ficar armazenado
e pode ser podado da cópia da blockchain se o minerador assim o desejar. Então, essas duas últimas metodologias aqui, tanto o op-true, op-return quanto o op-drop, eles são smart contracts utilizados para criar tokens na rede Bitcoin. Então, tokens diversos podem ser criados com dados que o usuário vai dizer aqui o que ele precisa de que esteja ali contido naquele dado, que informação, o que quer que seja. Então, eles são scripts utilizados para criar tokens aqui na rede Bitcoin. Então, nós vamos ficar por aqui nesta aula. Fiquem com Deus e até a próxima.